Olá, ouvinte internauta do Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Você pode nos acompanhar pelas redes sociais do Ceará Agora e também pelas emissoras de rádio a partir da 104.3 e da FM 107.5 na Grande Fortaleza e pelas outras 32 emissoras que nos retransmitem pelo interior do Ceará, seja com a voz do professor Rafael Castelo Branco ou com a voz do professor Tiago Albuquerque. Você, ouvinte internauta, é contemplada com as informações e esclarecimentos na área da Previdência Social. E agora o nosso bate-papo é com o professor Tiago Albuquerque, a quem eu cumprimento com boas-vindas ao Jornal Alerta Geral, desde já agradecendo o professor Tiago pela sua presença, pela disponibilidade de prestar esse serviço aos brasileiros, aos cearenses. Bom dia. Bom dia, Luzenor, bom dia, nossos amigos ouvintes do Alerta Geral, e aqui a gente pode realmente dizer que são de todo o Brasil, haja vista que a gente tem respondido perguntas de todo lugar aí, de São Paulo, de Mato Grosso, de Cuiabá, enfim, fazendo essa prestação de serviço cidadã que ia levar informação previdenciária ao trabalhador brasileiro. Começar matando a curiosidade de alguns ouvintes e internautas que fazem uma pergunta, professor Tiago. Cadê a reforma previdenciária que incorpora aos servidores estaduais e municipais? Eu me antecipo para dizer que parou porque está em tramitação no Congresso Nacional e parece-me que não entrou na lista de prioridades para esse primeiro semestre de 2020. É verdade, Luzenor, até onde a gente tem notícia, realmente não há um interesse no momento de gastar capital político com essa reforma, já que ela também traz um certo desgaste aí para os governantes. Vamos às perguntas dos nossos ouvintes internautas. A dona Terezinha Castro Bezerra, de Guadalupe, no Piauí, mandou uma mensagem. Gostaria de saber se eu já posso dar entrada na aposentadoria. Tenho 23 anos de contribuição, sou funcionária pública e também pago Simples Nacional. Posso me aposentar com 2 salários mínimos? Tenho 57 anos de idade. Qual é o recado para a dona Terezinha em Guadalupe, no Piauí, professor Tiago? Uma excelente pergunta da dona Terezinha aqui, viu, Luzenor? Porque ela pode ter uma atividade como empresária e uma atividade como servidora pública ligada ao regime geral. Essas duas atividades não vão ser contadas em dobro, ou seja, se ela trabalhou no mesmo ano nas duas atividades, ela só vai poder contar para tempo de contribuição um ano daqueles, uma das atividades, mas o salário é considerado no todo, em razão de cada uma das atividades, eu somo o total de salários e quando calcular a média, eu vou colocar essa média de tanto dela contribuindo como empresária, tanto como servidora pública, e aí sim, a sua média salarial pode ser de 2 salários mínimos. Dúvida do Antônio José Empalhano. Trabalhei como técnico em radiologia, 16 anos, mais 6 anos como enfermeiro. Tenho 57 anos de idade e 27 anos de contribuição. Isso antecipa a minha aposentadoria? Ainda continuo contribuindo com o INSS? Pergunta, 2 dúvidas do Antônio José Empalhano. Antônio José, como você já trabalhou 16 anos como técnico em radiologia, né? E já trabalhou mais 6, você teria 22 anos trabalhando numa atividade especial. 6 anos como enfermeiro, 16 como técnico em radiologia. Aí você tem mais 5 anos de contribuição. Se você converter esses 22 anos, conseguir comprovar que a atividade era especial, através de um PPP, de um perfil profissionográfico previdenciário, você teria um acréscimo de mais 40% nesses 22 anos de técnico de radiologia. Enfermeiro chegaria aí próximo aos 30 anos de contribuição e somado aos 5, aí você conseguiria se aposentar porque teria direito adquirido antes da reforma. Ouvinte da nossa FM 106.5 na região metropolitana do Cariri, Aparecida, em Araripe. Eu sofri um acidente de moto em 2013 e nesse acidente quebrei o fêmur esquerdo e fizeram uma cirurgia. Porém, tive um problema e minha perna não dobra mais. O médico me deu o atestado, só que por falta de orientação, eu não dei entrada no auxílio doença, até porque na época eu tinha 13 anos e agora tenho 20 anos. Eu queria saber se eu ainda tenho direito ao auxílio ou não, já que fiquei com essa sequela na perna. A pergunta é bem curiosa e o professor Tiago já está com o conteúdo na ponta da língua para esclarecer tudo a você, Aparecida. Verdade, Luzenor. A pergunta dela aqui, ela tem vários detalhes. Por exemplo, quando ela começou a trabalhar, será que foi já aos 13 anos ou foi só posteriormente? Porque se ela não trabalhava com 13 anos de idade, aí ela não tem como reconhecer que ela era afiliada à Previdência e ter direito a um benefício previdenciário. O que ela pode é, se ela provar que ela tem uma deficiência, um impedimento de longo prazo, pedir um benefício assistencial à pessoa com deficiência, comprovando conjuntamente, cumulativamente, que a família é de baixa renda e existe ali uma miserabilidade ou vulnerabilidade social. Agora, professor Tiago, não há impedimento para
contribuição nessa faixa etária para o INSS, né? Por exemplo, a Aparecida, à época, com 13 anos, ela poderia contribuir para o INSS. Luzeno, o INSS antigamente entendia que não, mas ele foi condenado numa ação civil pública e que determinou o cumprimento de reconhecer o tempo antes dos 16 anos de idade. A ACP, Ação Civil Pública 5017, 267, 34, 2013, 40, 47, 100 do Rio Grande do Sul determinou que o INSS reconhecesse os períodos de trabalho, inclusive antes dos 16 anos de idade. Carlos, no interior de Minas Gerais, minha companheira tem 57 anos de idade, estamos pagando simples para ela se aposentar, já temos 19 anos pagos, tem como conseguir o benefício? Por enquanto não, Carlos, porque ela também não tem idade mínima nem o tempo de contribuição mínimo antes da reforma, que seria de 30 anos de contribuição para sua mulher. Então ela só vai poder se aposentar quando ela completar aí 62 anos de idade. Ou seja, ela já tem o tempo de contribuição suficiente. Basta esperar a idade de 62 anos. Isso mesmo, Luzeno. Ela já tem a carência, que é aquele tempo mínimo de contribuição para fazer jus ao benefício, que é de 15 anos. Então, o que ela pode fazer para garantir que ela fique protegida pela Previdência e não tenha muito gasto? Ela pode pagar pelo menos uma contribuição por ano, como contribuinte individual, ou se como facultativo, 2 por ano, uma a cada 6 meses, e aí ela mantém a qualidade de segurado, fica protegida por qualquer contingência que venha acontecer, e quando ela completar a idade mínima, ela já dá entrada. Oliva Marcante, em Santa Catarina. Tenho 60 anos, fui agricultor até os 26 anos de idade, depois parei de contribuir. Mais tarde, comecei a contribuir para o INSS, tenho 6 anos de contribuição. Tenho direito a me aposentar? Dona Olívia, se a senhora tinha atividade rural anterior ao período que completou 55 anos de idade, já poderia se aposentar, porque o entendimento do judiciário é que quando você completa a idade e está exercendo atividade rural, você já tem direito adquirido à aposentadoria, tá bom? Agora, se você não estava na atividade rural quando completou 55 anos, aí você pode somar esse tempo rural com o urbano e pedir aposentadoria, já que você teria o total de 32 anos de contribuição. Agora, nesse caso, professor Tiago, que a dona Oliva passou 26 anos, ou até os 26 anos de idade, ela disse que foi agricultora. Para isso, para o INSS aceitar o pedido de aposentadoria, ela tem que comprovar que exercia a atividade rural. Nesse caso, essa comprovação vem com o quê? Com declaração dos pais, dos proprietários da terra, ou que ela era proprietária de terra? Bom, Luzeno, aqui ela falou que tinha 26 anos de contribuição. Se essa contribuição já fosse Não, como ela disse o seguinte, ela foi agricultora até os 26 anos de idade. Ah, Ou perfeito. seja, Aí depois parei de que tem um contribuir. intervalo. Ah, perfeito, Luzeno, verdade. Agora realmente estou conseguindo ler com clareza aqui a pergunta. Esse período que ela trabalhou como agricultora, ela precisa realmente comprovar que tinha uma atividade rural. Como é que é feita essa comprovação hoje? Através da autodeclaração que foi criada pela medida provisória 871, convertida na lei 13846. Então, é uma autodeclaração onde você vai juntar o início de prova e aquela prova da DAP, da Declaração de Aptidão ao PRONAF, ao Programa Nacional de Agricultura Familiar, vai habilitar você a reconhecer aquele tempo rural, tá bom? Como ela tinha já 26 anos quando parou de trabalhar, se ela trabalhava desde os 16, já tinha 10 anos como trabalhadora rural, somando aos 6 anos que ela tem de trabalho posterior, dá 16 anos. Como a carência mínima é 15, ela pode se aposentar com aposentadoria híbrida ou mista, já que ela já tem pelo menos 60 anos de idade. Pergunta do Francisco José, no interior do Ceará. Quem recebe o auxílio acidente vai passar por perícia em 2020? Sim, pode passar. O governo pode convocar também esses beneficiários do auxílio acidente. Dúvida que vem de Alagoas, de Neuza Hermínio. Trabalhei de carteira assinada, ou trabalho de carteira assinada há 3 meses e tenho 20 anos de contribuição. Sou agricultora, tenho 62 anos de idade. Falta muito tempo para eu pedir a aposentadoria? O professor Tiago acabou de falar sobre aposentadoria híbrida. Qual é a resposta para Dineuza Hermínio em Alagoas? A dona Dineuza tem uma resposta muito boa hoje, Luzeno, porque ela já tem o tempo de contribuição mínimo, que é a carência exigida de 15 anos, e ela já também tem a idade mínima para se aposentar como mulher, que seria esse ano de 60 anos e 6 meses. Como ela já tem 62 anos de idade e a contribuição mínima, ela já tem direito, já pode requerer o benefício dela. O Carlos Roberto não diz em que cidade se encontra e que estado ele mora, mas a pergunta que vem em tom de indignação vai ser traduzida agora, Carlos, para o professor Tiago.
essa tal de junta de recursos que o advogado citou e apelei várias vezes e nunca fui atendido. Afinal, lá todos os membros não têm ideia própria. Todos que estão lá na junta, até o que se dizem nossos representantes, não entendem de nada. Na hora de votarem, eles seguem a decisão tomada no início com o primeiro médico perito. Dá para entender, dá para explicar aí o Carlos Roberto sobre as juntas de julgamento aí dessas ações, de atendimento no INSS, junta de julgamento na Justiça Federal? O Carlos está fazendo menção, Luzenor, ao Conselho de Recursos da Previdência Social, o CRPS, né, que é um órgão que é composto por junta de recursos e por câmara de julgamento e um conselho pleno. Quem julga quando você está infeliz, está irresignado com a decisão do INSS, você interpõe um recurso ordinário para a junta de recursos avaliar. A junta de recursos é um órgão que está dentro do Ministério da Economia e não faz parte da estrutura do próprio INSS. Realmente essa junta, ela tem uma assessoria técnico-médica de um perito médico do governo, onde ele vai entender se realmente a decisão do INSS, da agência, estava correta ou está errada. Ela pode convergir, ela pode entender que realmente estava certo, pode divergir, pode entender que o INSS estava errado e conceder o benefício. Infelizmente, talvez no seu caso, o médico, assistente técnico-médico da junta, tenha entendido que o INSS tinha razão ao negar o seu benefício. José Hermano, em São Luís do Curu, tem 51 anos de idade, 28 anos de contribuição. O José Hermano está no caminho certo aqui, mas não pode ter pressa, né, professor, para se aposentar. Verdade, Luzenor, porque ele ainda não tem tempo de contribuição mínima para poder se aposentar e nem tem ainda a idade mínima. Ele poderia entrar numa regra de transição para carência, mas se ele fosse entrar na regra, ele pagaria muito mais tempo do que esperaria a idade. Ele teria que contribuir durante mais 14 anos. Então é melhor ele esperar mais 11 anos para completar, mais 14 anos, que aí ele vai poder escolher ou A por tempo de contribuição ou A por idade. E no caso do Ambrósio Santana, do interior da Bahia, com 60 anos de idade e 15 anos de contribuição. Seu Ambrósio, está faltando pertinho também para o senhor aí, você não tem idade mínima, mas daqui a 5 anos, quando completar 65 anos de idade, pode se aposentar. E se o Ambrósio for agricultor, professor Tiago, ou pescador? Se o Ambrósio for agricultor, pescador artesanal, quilombola, indígena, ele tem direito a se aposentar aos 60 anos de idade. Leoclides Lodi, em Mato Grosso, tenho 66 anos de idade e nunca paguei o INSS. O que devo fazer? Seu Leoclides, o senhor pode entrar com pedido de benefício assistencial ao idoso, que é concedido à pessoa que tem 65 anos ou mais, mas que também precisa provar que a renda familiar, ela é uma renda que lhe encaixa no perfil de miserabilidade ou vulnerabilidade social. Professor Tiago, Maria Itamira, em Mato Grosso. Meu marido vai completar 65 anos de idade em junho e deu entrada em sua aposentadoria com 62 anos de idade pelo Fundo Rural. E até hoje não teve resposta. O que deve fazer? Muito demorado, Luzenor. Nem parece ser esse movimento agora de demora pelo INSS digital, né? Parece ser uma demora que é estranha realmente aí. O que você pode fazer é ligar para o 135, fazer uma reclamação na ouvidoria, ou então entrar com ação judicial, já que o judiciário entende que depois de 45 dias de entrega da documentação, você pode entrar com ação judicial. Pois é, professor Tiago, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. É uma pergunta agora da Inésia Araújo Rondônia, que não teve paciência de esperar pelo INSS, foi à Justiça Federal e diz que tem 58 anos de idade, deu entrada na aposentadoria, já foi ouvida pela Justiça e até hoje não tenho resposta. Sou agricultora, o que devo fazer? Dona Inés, a senhora já confiou no seu advogado em primeira mão para poder entrar com a ação, o senhor procura ele para saber em que grau está ali aquela demanda. Se está em grau de recurso, se está na turma recursal, se está na turma nacional de informatização, procure para saber por que ainda não teve um desfecho aí do seu processo. Sueli Oliveira, em Santa Catarina, tenho 60 anos de idade e 15 anos de contribuição. Tá bem pertinho de pegar uma rede e ficar se balançando. Tá batendo na trave, Luzenor, já que esse ano a idade mínima são 60 anos de idade e 6 meses. Dona Sueli, quando completar 60 anos de idade e 6 meses esse ano, já pode dar entrada no seu benefício. Lúcia Silva, em Sobral, tenho 59 anos de idade e 10 anos de contribuição. Faltam 5 anos, né, professor Tiago? Isso mesmo, Luzenor, tá faltando 5 anos para ela completar a carência, aí quando ela completar daqui a 5 anos, ela já vai ter a idade mínima de 62 e já vai ter direito ao benefício. Cleusa Maria, no interior de Minas Gerais, gostaria de saber, quem pagava o INSS e não recebe o FGTS, se eu contribuir também, sou aposentada por invalidez? Não sou aposentada por invalidez.
Creio eu, porque a pontuação aqui deixou no meio do caminho em dúvida nessa pergunta da dona Cleusa Maria. Deu para entender, professor Tiago? Deu, Luzenor. Se você não recebe o FGTS porque tem outra modalidade de contrato de trabalho, não tem problema. Pagando o INSS, você é considerado como segurado da Previdência Social e se vier a acontecer uma incapacidade permanente, tem direito à aposentadoria por invalidez também. Agora, se a senhora já recebe e está pagando o INSS, aí não pode ter duas aposentadorias. Dera Dias, também em Minas Gerais. Tenho 62 anos de idade, pago o INSS. Já posso dar entrada na minha aposentadoria? Dona Dera, se a senhora já tiver 15 anos de contribuição, que é a carência mínima, sim, pode dar entrada na aposentadoria. Nós estamos no Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Você pode mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp 0859 8940-2385. Aqui você recebe a informação com segurança na área da Previdência Social. A gente volta já já com mais perguntas e mensagens de todo o Brasil aqui no Alerta Geral. Como disse o professor Tiago Albuquerque, a gente faz um giro por todo o Brasil. Agora vem a pergunta da Onésia Sova, no Paraná. Meu marido trabalhava como vigilante há 27 anos e tem 54 anos de idade. Ele já pode pedir aposentadoria? Já tem tempo suficiente para dar entrada no INSS? Excelente pergunta, Luzenor, porque pode tirar a dúvida de milhares de vigilantes que são aí ouvintes do Alerta Geral. O STJ, Superior Tribunal de Justiça, entende que o vigilante tem direito à aposentadoria especial se ele trabalhou pelo menos durante 15 anos. O INSS não reconhece, mas o Superior Tribunal de Justiça entende que sim. Então é um direito que você somente só vai conseguir se entrar com ação judicial. Mas há sim um entendimento do judiciário que é possível conceder aos 25 anos. O Renildo Santos quer saber, professor Tiago, se aos 51 anos de idade e 29 anos de contribuição como motorista, já tem tempo suficiente para pedir a aposentadoria. O Renildo está em Rondônia. Renildo, veja só, se você era um motorista de automóveis, de alta carga, né, de caminhões, de ônibus, aí você pode ter o reconhecimento da atividade especial até 28 de abril de 95. Convertendo esse tempo especial em comum, se chegar a 35 anos de idade, você pode pedir sim aposentadoria. Ana Alice em Petrolina, sou professora, tenho 20 anos de contribuição e 49 anos de idade. A dona Ana Alice ainda precisa trabalhar um pouquinho? Precisa trabalhar um pouquinho, Luzenor, ela vai se encaixar aqui numa regra nova que vai exigir que ela tenha uma idade mínima além do tempo de contribuição e pedágio. Então ela vai poder se aposentar por volta dos 57 anos de idade apenas. Pergunta do José Denovan, em Fortaleza. Tenho 64 anos de idade e 20 anos de contribuição. Gostaria de saber quando eu posso dar entrada na minha aposentadoria. Em 2021, professor Tiago? Em 2021, Luzenor, se ele completar ainda esse ano 65 anos de idade, ele já vai poder ligar para o 135 ou então fazer o requerimento administrativo pelo computador. A mesma pergunta é do Disseu Salomão, que tem 60 anos de idade e é agricultor e quer saber o que precisa e como dar entrada no pedido de aposentadoria. Disseu, a idade realmente do agricultor é de 60 anos, a reforma da Previdência não alterou. Então você já pode dar entrada, mas vai ter que provar perante o INSS que trabalhou pelo menos durante 15 anos na atividade rural. Viviana, em Mato Grosso, tem 30 anos de contribuição e 55 anos de idade, é funcionária pública. Já dá para se aposentar? Somando aqui o tempo de contribuição com idade dá 85. Perfeitamente, Luzenor. Ela vai poder se aposentar se ela já tinha esses 30 anos na época da reforma, em novembro do ano passado, porque ela já tinha direito a adquirir a aposentadoria por tempo de contribuição. Agora, como você já falou, somando o tempo de contribuição e idade, ela não teria o tempo mínimo na regra para poder excluir o fator previdenciário. Então teria um acréscimozinho aí de incidência para diminuir o valor do benefício. De São Gonçalo do Amarante vem a pergunta do Francisco de Souza, com 57 anos de idade e 28 anos de contribuição. Fazendo o dever de casa bem direitinho, hein? É verdade, Luzenor, mas o Francisco ainda tem que esperar um pouquinho mais e ele vai se aposentar apenas quando completar 65 anos de idade. Neta Santos, em Russas. Sou agricultora, tenho 64 anos de idade. Eu quero saber quando posso me aposentar. 64 anos de idade já passou o tempo. Se tiver os 15 anos de contribuição na atividade rural, né, professor Tiago? Perfeitamente, Luzenor. Ela já está dormindo aí no ponto, porque há 9 anos já ela poderia ter dado a entrada no benefício. Ela apenas teria que comprovar que realmente trabalhou pelo menos durante 15 anos até completar esses 55 anos de idade, ou agora quando ela requerer o benefício.
Cícera Tavares, com 47 anos de idade, 26 anos de contribuição, professor Tiago. Essa soma aqui, ela já com 26 anos de contribuição, já está no caminho bem certinho para se aposentar. É verdade, Luzenor. Ela poderia entrar numa regra de transição que vai ser mais benéfica do que esperar a idade dela. Quando ela contribuir 100% do tempo que faltava para completar os 30 anos, ou seja, estava faltando 4, ela contribuiu mais 4, ela poderia se aposentar daqui a 8 anos. É melhor do que esperar 15 anos para completar 62 anos de idade e pedir aposentadoria por idade. Maria Aparecida Souza, tenho 56 anos de idade e trabalhei por 8 anos como agente de saúde. Também trabalhei 10 anos como professora. Já posso me aposentar 56 anos de idade. E aí, professor Tiago, 8 anos como agente de saúde, 10 anos como professora. Leva vantagem aqui no tempo, porque no caso de agente de saúde pode ter algum componente de insalubridade? Luzenor, até leva sim, ele pode realmente comprovar que estava exposto a um agente nocivo, bacteriológico, viral, e esses 8 anos seria acrescido de 1 percentual a mais, que daria por volta de 12 anos aí, ok? Só que aí, somando os 12 com os 10, só tem 22 anos, não tem tempo de contribuição suficiente para aposentar, portanto, só se aposentará quando completar os 62 anos de idade. Gabriela, em São Gonçalo do Amarante. Minha mãe tem 50 anos, ela é agricultora e ainda não começou a contribuir com o INSS. Qual é a recomendação para ela aqui? Porque nessa condição a mãe da Gabriela não tem direito à aposentadoria. Gabriela, veja bem, quem é agricultor e trabalha para atividade de subsistência por conta própria ou em regime de economia familiar, não precisa contribuir para o INSS, basta comprovar que exerceu a atividade. Porque um dos meios de produção do agricultor é a intempérie, a chuva. E como ele não pode controlar o meio de produção, a lei exige apenas que ele trabalhe. Se der a sorte de chover, ele vai plantar, colher e contribuir. Mas já que ele não pode controlar a chuva, basta que ele comprove que exerceu a atividade e aí sim, quando completar 15 anos de atividade rural, pode se aposentar a mulher aos 55 anos de idade. Professor Tiago, o José Orlando, na Bahia, tenho 34 anos de contribuição ao INSS. Quando eu posso pedir a minha aposentadoria? Recebo gratificação e anuênio sobre o meu salário. Quando eu me aposentar, esses valores vão ser incorporados à minha aposentadoria? José Orlando, tudo que tem natureza contraprestativa, tudo que você recebeu de caráter remuneratório deve ser incorporado sim ao seu salário de contribuição e vai influenciar no salário de benefício, que vai ser a base de cálculo para a sua renda mensal da aposentadoria. Então, se tem natureza salarial, sim, né? Agora, como você já tem 34 anos de contribuição, você teria direito a entrar numa regra de transição que apenas exigiria 50% do tempo que faltava para você se aposentar. Como estava faltando apenas um ano, quando completar mais um ano e mais 6 meses, que é o pedágio de 50%, vai poder pedir a aposentadoria. Cida, no interior da Bahia, minha irmã se aposentou já faz 8 anos e ficou mais de um ano para ser aposentada e não recebeu nesse período. Gostaria de saber se ela tem direito a algum benefício. É uma diferença de benefício, professor? Olha, Luzenor, pelo que ela está narrando aqui, pode ter essa diferença sim, né? E aí realmente depende, né? O INSS paga o valor do benefício quando você deu entrada no requerimento e é comprovado que lá naquela entrada de requerimento, você já tinha preenchido todos os requisitos. Se você não preencheu todos os requisitos, você apenas preencheu ao longo do tempo, aí o INSS reafirma essa data de entrada do requerimento para outro momento. Aí esse valor do período em que você deu entrada, mas não foi pago, pode ser porque você ainda não tinha completado todos os requisitos. Josefa Cristina, em Natal, tenho 64 anos de idade e nunca contribuí. Gostaria de saber o que fazer. Qual a recomendação aqui? Porque com 64 anos de idade, professor, a dona Josefa tem um caminho mais curto, é esperar os 65 anos de idade e requerer o benefício por prestação continuada, que é o BPC. Isso mesmo, Zenon, o que ela pode fazer é esperar completar 65 anos de idade e aí ela não precisa contribuir para o INSS, porque os benefícios da assistência são benefícios não contributivos, ou seja, mesmo que eu não tenha contribuído, eu tenho direito, e aí ela completando 65 anos dá entrada, mas ela vai ter que comprovar cumulativamente que a família dela é miserável ou tem uma vulnerabilidade social, ou tem miserabilidade nos termos da lei, ou vulnerabilidade social. E o que é vulnerabilidade ou miserabilidade? Provar que cada membro da família não ganha o equivalente a igual a 1/4 salário mínimo ou mais. Terezinha Santos, em São Sebastião. Minha mãe tem 62 anos de idade e é agricultora, tem 15 anos de contribuição. Não tem mais tempo a perder não, né, professor? É verdade, Luzenor. Ela já tem que dar entrada aí no benefício, porque ela já tem 62 anos de idade, já podia ter dado entrada, se já tivesse os 15 anos, lá os 55 anos de idade dela. Então corre agora para fazer o requerimento do benefício. Vamos a mais perguntas aqui. Nós temos agora a dúvida do Antenor Luiz, no interior de São Paulo.
tenho 31 anos de contribuição e 5 anos de salubridade e não consigo me aposentar. Ou seja, que 31 anos de idade, creio eu que ele incorpora esses 5 anos no período em que exerceu alguma atividade com componente químico ou com a situação que o garanta a insalubridade. Nesse caso aqui, professor Tiago, com 31 anos de idade, 31 anos de contribuição, não mandou a idade, ele pode pedir a aposentadoria? Luzenor, como ele não falou a idade, não tem como saber se ele tem idade mínima. Mas olha um detalhe aqui. Se você trabalhou com atividade que expunha você a agentes nocivos, realmente você tem direito a converter o tempo especial em comum até a data da reforma da Previdência, até novembro do ano passado. Agora, se você trabalhou só 5 anos, por mais que você consiga reconhecer, esses 5 anos virarão mais 2 anos. Então seriam 33 anos, e aí sem a idade mínima não tem como a gente saber se já teria direito a aposentar. Professor Tiago, tem muita pergunta que aparece aqui, muitas mensagens dos nossos ouvintes sobre essa questão da insalubridade, da exposição a agentes químicos. Nesse caso aqui, quais são as condições que o trabalhador, a trabalhadora tem para se beneficiar quando é exposto a essa situação que gera problemas para a saúde e antecipar a aposentadoria? Luciano, eu acho que essa pergunta e a informação que a gente vai passar é bem pertinente, pois existe um sem número de trabalhadores que ficam expostos a agentes nocivos, né? Ou um ruído em excesso, ou um calor em excesso, ou frio em excesso, ou eletricidade, realmente assim uma gama muito grande de trabalhadores brasileiros. E tem direito a reconhecer o tempo especial quem? Quem estava exposto a um agente nocivo ou quem tinha uma das profissões consideradas como nocivas por presunção até 28 de abril de 1995. Nesse caso, já há a profissão, o mero exercício da profissão está ali na carteira, que era considerado especial, gerava a presunção do reconhecimento. Se não era uma atividade já considerada como especial, se ele comprovar através de um DSS 8030, de um DIRBEM, ou então de um PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário, os documentos que comprovam a exposição a agente nocivo pelo INSS, aí ele pode também reconhecer essa atividade, tá bom? A contagem desse tempo especial vai garantir que ele converta um tempo especial em comum, ou seja, vai colocar um fermentozinho lá no tempo de contribuição dele. Lúcia Gomes, no Rio de Janeiro, tenho 62 anos de idade e 19 anos de contribuição. Gostaria de saber quanto tempo falta para eu me aposentar. Já fez o dever de casa aqui direitinho, a dona Lúcia Gomes. É verdade, Luzenão. A dona Lúcia já pode até pedir o benefício, porque ela já completou todos esses requisitos aí. Tempo de contribuição mínimo para fazer jus à aposentadoria e idade mínima. O Renato Cardoso mandou uma pergunta aqui, ele não diz em que cidade se encontra, e creio eu que as informações, Renato, estão incompletas. Ele diz o seguinte: meu amigo trabalha na prefeitura, gostaria de saber com quantos anos de contribuição ele poderá se aposentar. Aí tem aquela velha questão, se for pelo INSS tem uma regra, se for regime próprio de previdência tem que conhecer de cada município, né, ou no município em que o amigo do Renato trabalha. Isso mesmo, Luzenor. Se for no regime geral, se a prefeitura onde ele trabalha não tem um ente próprio de previdência, um RPPS, um regime próprio de previdência social, então adotam-se as regras pela filiação ao regime geral. E a regra do regime geral é que ele só se aposenta aos 65 anos de idade. Maria Antônia, na Paraíba, vou fazer uma cirurgia no joelho, gostaria de saber se tenho direito a receber algum benefício. Se já fez a cirurgia, professor Tiago, quem é submetido a uma intervenção cirúrgica, nesse caso da Maria Antônia, tem alguma cobertura do INSS? Luzenor, olha, só tem direito quem pagava a Previdência Social, porque o benefício assistencial, que é para quem não pagava, só tem direito quem tem deficiência e um impedimento de longo prazo. Uma mera cirurgia, que é uma incapacidade temporária, só tem direito a receber o auxílio-doença. Aí, realmente, o auxílio-doença é só para quem pagava a Previdência Social. Muitas mensagens aqui sobre dúvida com o tempo de aposentadoria e a idade. Elvira Braz diz que tem 53 anos de idade e 20 anos de contribuição. Rosária Del Pupo diz que tem 65 anos de idade e é pensionista e quer saber se tem direito à aposentadoria. A dona Rosária pode ter direito sim se ela comprovou que trabalhou pelo menos durante 15 anos. Na atividade rural, ela basta comprovar, e na atividade urbana ela teria que ter recolhido a contribuição, né? Se ela fosse contribuinte individual, a empresa teria recolhido por ela. Se ela comprovar os 15 anos de contribuição, ela pode se aposentar quando tiver a idade mínima e não tem problema, ela pode receber a aposentadoria e a pensão por morte. E no caso da dona Elvira Braz, com 53 anos de idade, 53 anos de idade e 20 anos de contribuição, ela vai ter que esperar completar a idade certa para dar
entrada na aposentadoria. Sim, Luzenor, porque se a gente encaixasse em qualquer regra de transição para ela, ela teria que trabalhar muito mais tempo do que esperar a idade mínima para se aposentar aos 62 anos de idade. Dona Nelly Canedo, com 61 anos de idade e 15 anos de contribuição, professor. Dona Nelly já está com direito a se aposentar, né, Luzenor? Porque ela tem 15 anos, que é a contribuição mínima, a carência, e esse ano a idade mínima é de 60 anos e 6 meses de idade. Como ela já tem 61, ela já pode agora requerer o benefício. E no caso da dona Célia Mendes, com 29 anos de contribuição e 59 anos de idade, vai se aposentar aos 60 anos e 6 meses, professor Tiago? Isso mesmo, Ou Luzenor. 61 anos, porque ela tem 59 anos de idade, né? Quando bater lá no finalzinho de 2021, tem que apresentar pelo menos aí 61 anos de idade. É isso, professor Tiago? Luzenor, veja bem, o Luzenor aqui já está expert nas regras de transição e ele sabe que como está faltando apenas um ano para ela completar os 30, ela entra numa regra de transição em que ela tem que pagar apenas 50% do pedágio. Então daqui a 1 ano e meio ela vai poder requerer a aposentadoria. Nós estamos no Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria e daqui a pouco eu volto com o professor Tiago com mais mensagens e esclarecimentos para você na área da Previdência Social. O Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria, comprometido com você, ouvinte, internauta que tem dúvida na área da Previdência Social, volta neste terceiro bloco com o professor Tiago Albuquerque, com a pergunta da dona Maria Edilma de São Paulo, com 58 anos de idade e 24 anos de contribuição. A dona Maria Dilma ainda não tem tempo de se aposentar porque ela nem tem idade mínima nem tempo de contribuição mínima. E encaixá-la em alguma regra de transição demandaria mais tempo do que ela esperar a idade mínima. É melhor que ela espere completar 62 anos para pedir a aposentadoria dela. É a mesma situação da dona Lúcia Pereira no Tocantins, com 55 anos de idade e 15 anos de contribuição? Isso mesmo, Luzenor. É melhor que ela espere a idade mínima, que para ela vai ser de 62 anos de idade, e ela vai poder requerer o benefício, já que ela já tem um tempo de contribuição mínima. O que é que ela pode fazer para poder ter uma economia aí? Ela pode pagar uma vez por ano a contribuição como contribuinte individual e ela mantém a qualidade de segurado para se acontecer alguma contingência e pronto. E você não tem nenhuma alternativa para a dona Lúcia Pereira? A dona Lúcia, só se ela fosse trabalhadora rural, aí ela poderia se aposentar Muito agora, bem, professor porque ela Thiago. teria idade mínima. Cosma Araújo, em Goiás, tenho 61 anos de idade e 27 anos de contribuição. Dona Cosma tem quanto de idade, Luzenor? 61 anos de idade. A dona Tá perdendo Cosma tempo? tá perdendo tempo porque a idade dinheiro? mínima esse ano é 60 anos e 6 meses e ela já tem a carência também de pelo menos 15 anos. Corra para uma agência do INSS, faça o requerimento pelo 135 ou pelo meu inss.gov.br e peça o benefício. O Nivaldo Petrulho, em Americana, ouvindo essa sua resposta, também ficou entusiasmado. Ele tem 62 anos de idade e 33 anos de contribuição. Nivaldo, olha só, você vai se encaixar numa regra de transição que vai pedir apenas 50% do tempo que estava faltando para você se aposentar. Como estava faltando 2 anos para completar os 35 anos de contribuição, daqui a 2 anos, mais 50% de 2 anos, ou seja, daqui a 3 anos, você pode pedir o benefício. A dona Isabel está contente aí ouvindo você, professor Tiago, mas ela diz que tem 30 anos de contribuição e 53 anos de idade. No caso da dona Isabel, qual é o caminho? Dona Isabel, se a senhora já tinha esses 30 anos de contribuição até o dia 13 de novembro de 2019, a senhora já tem direito a adquirir a aposentadoria, então já pode requerer o benefício no INSS. E para quem nunca contribuiu, professor Tiago, que essa é a angústia da dona Sueli Freitas. Nunca paguei, mas meus pais pagavam. Eu tenho direito à aposentadoria? Não, dona Sueli, a senhora teria que ter contribuído também, porque essa contribuição ela é personalíssima, ela é pessoal para aquela pessoa que está contribuindo para o INSS. O que a senhora vai poder pedir depois, quando completar 65 anos de idade, é pedir um benefício assistencial ou começar a contribuir quando completar 15 anos de contribuição e 62 anos de idade pedir a aposentadoria. Sebastião, em Alagoas, passei 10 anos recebendo auxílio-doença, tenho esquizofrenia, depressão e sou cadeirante. Fiz uma perícia em 2019 porque esqueci uma receita de um remédio que tomo, meu benefício foi mudado. Agora recebo um salário, vou realizar uma nova perícia. Como corro risco de perder meu benefício? Sim, Sebastião, corre porque se não permanecer a incapacidade, aí não existe mais um fato gerador para dar direito ao benefício por incapacidade. Valdenei, guarda dos Ferreiros em Minas Gerais. Em abril de 2020 vou completar 56 anos de idade e tenho 35 anos de contribuição contando com os PPPs. Eu já consigo me aposentar? Se você já tinha esses 35 anos até o dia 13 de novembro de 2019, já tem direito a adquirir a aposentadoria por tempo de contribuição. Delvair,
Ele está 0,53. É de onde, professor Tiago? É lá do Rio Grande do Sul, Luzenor. Eu gostaria de saber por que eu, sendo ruralista, não posso me aposentar. Meu esposo é aposentado do estado, e só porque o campo, a propriedade está no nome dele, eu não posso me aposentar. Tenho 61 anos de idade, 17 anos de livro modelo, sendo 15 anos no meu nome, mas o INSS alega que, como meu esposo é aposentado do estado, a área é considerada área de lazer. A pergunta é da dona Delvair. Dona Delvair, realmente não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se o seu marido trabalhava na atividade urbana como servidor, mas a senhora trabalhava na atividade individual, aí tem direito a pedir o benefício. O INSS realmente tem algum preconceito, entende que a mulher não vai se sujeitar à atividade de agricultura se o marido já tem uma atividade com renda linear, mas não tem nada a ver. A lei permite que seja reconhecido também para quem trabalha de forma individual. Emiliana, em Uruburetama, sou concursada desde 2001. Nesse período passei por 3 cirurgias. Neste ano eu completo 60 anos de idade. Está perto da minha aposentadoria? Está pertinho, dona Emiliana, mas a senhora vai ter que esperar a idade de pelo menos 60 anos e 6 meses, porque além da carência mínima, tem que ter a idade mínima também. Professor Tiago, Luzeni diz que o esposo trabalha em uma firma há 16 anos e no dia 30 de janeiro de 2020 completou 65 anos de idade. E ela pergunta se ele pode se aposentar e se vai receber apenas o salário mínimo. Pode se aposentar porque tem a carência e a idade mínima. Agora, para saber quanto ele vai receber de benefício, a gente teria que saber qual é a média salarial dele desde julho de 94 para cá e quanto é que ele seria calculado o valor do salário de benefício dele. Rita está no interior de um estado onde tem o 0,38. 0,38. E aí, professor Tiago? 0,38 agora me apertou sem me abraçar, viu, Luzenão? Então a Rebeca já está fazendo esse levantamento. A dona Rita diz o seguinte: minha filha trabalhava como uma enfermeira, mas ela teve depressão e precisou se afastar. Ela pode pedir a aposentadoria? Pode sim, Luzenor. Se a depressão dela impedir ela de trabalhar, de exercer a atividade dela de forma habitual, aí ela pode sim pedir a aposentadoria. Vai depender da comprovação do nível da doença que incapacita ou não ela de trabalhar. Do Minas Gerais, olha aí, ó, a pergunta aqui da dona Rita no interior de Minas Gerais. Dona Maria, no Rio Grande do Norte, tem 52 anos de idade. Quando eu completar 55 anos de idade, eu posso me aposentar? Ela trabalha na agricultura. Dona Maria, sim, se a senhora comprovar que trabalhou pelo menos durante 15 anos na atividade rural, ao completar os 55 anos de idade, pode requerer o benefício. Maria Aparecida, em Brejinho, no interior de Pernambuco. Sou funcionária da prefeitura e vou completar 29 anos de trabalho. Tenho 57 anos de idade. Está pertinho de se aposentar. Se a senhora já tinha 29 anos até novembro do ano passado, a senhora pode preencher apenas a regra de transição, que vai exigir apenas 50% do tempo que faltava para completar os 30 anos. Ou seja, estava faltando um ano, 50% de um ano, apenas 6 meses, daqui a 1 ano e meio pode se aposentar. Batista, em Novo Oriente, sou segurado do INSS, recebo auxílio doença quase 5 anos e trabalhei 10 anos na construção civil. Fui operado da coluna lombar e continuo com o mesmo problema e agora com um agravante, apresentou mais uma hérnia de disco. Tenho 52 anos de idade, gostaria de saber se posso pedir uma aposentadoria por invalidez. É possível, professor? É possível, Luzenor. Agora ele vai ter que reunir muita documentação para provar perante o INSS que realmente ele está incapaz de forma permanente para trabalhar. O que, é que a gente sugere? Que você junte tudo aí. Compra de medicamento, guia de internação, atestado médico, comprovante de compra comprovante de exames que ele tenha feito, né? Para ajudar o médico do INSS realmente configurar aquela incapacidade e aí conceder o benefício. Dona Tereza Borges, do interior de Santa Catarina, diz que tem 63 anos de idade, já pediu aposentadoria e até agora nada. Quer saber o que pode fazer, o que precisa fazer? Dona Tereza, a senhora pode entrar com a reclamação na ouvidoria do INSS através do telefone 135 ou se já tiver mais de 45 dias, já pode procurar um advogado ou a defensoria e entrar com ação judicial. De São Paulo chega a dúvida do Neto, entrei com um pedido de revisão, pois está faltando a diferença. O que eu preciso fazer? Ele quer receber a diferença do benefício. É junto ao INSS ou tem que ter a ação na Justiça Federal aqui, professor Tiago? Luzenor, a revisão ela pode ser processada pelo próprio INSS sim. Então, se ele comprovar que realmente houve uma discrepância ou diferença de quanto ele ganhava para quanto o INSS reconheceu, o próprio INSS já pode processar aquele pedido de revisão sim. Agora, se o INSS negar, ele ainda continua tendo subsidiariamente a via judicial para mais uma vez tentar aquela revisão dele. Bem de longe de Roraima, professor Tiago, vem a pergunta do Pedro de Souza. Tenho 42 anos de idade, 15 anos de contribuição, tenho problemas no joelho, dei entrada no INSS e o pedido do benefício foi negado.
Olha, Pedro, você pode entrar agora na via judicial, pode entrar com ação para pedir que seja revertido o indeferimento do INSS e seja concedido ou aposentadoria por invalidez ou então auxílio-doença. A dona Ana Leite em Russas quer informações, tem 53 anos de idade e 13 anos de contribuição e já faz os cálculos para pedir a aposentadoria. Tá pertinho aí, nossa amiga de Russas, onde eu trabalhei da primeira vez que eu fui servidor do INSS, mas ainda tá um pouco distante pela idade, né? Como você tem uma idade baixa ainda, 53 anos de idade, vai ter que esperar mais 9 anos para completar 62 e poder pedir o benefício. Antônio Neto, no Rio Grande do Norte, tem os 52 anos de idade e 21 anos de contribuição. Nesse caso, o Antônio vai precisar esperar um bocado de tempo. Vai precisar esperar, Luzenor, porque qualquer regra de transição exigiria mais tempo dele de contribuição do que esperar a idade mínima aí. Então, ele vai ter que continuar contribuindo para garantir a qualidade de segurado dele, para que ele seja coberto pela Previdência se acontecer um acidente, uma doença, qualquer coisa do tipo, e só vai poder se aposentar aos 65 anos de idade. A linha do jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria está aberta para você, ouvinte internauta, em qualquer parte do Brasil. Mande a sua pergunta para o 085 98940 2385. Quando você escrever o texto, você diga em que cidade se encontra. O Lourenço Teixeira, ele não diz em que cidade mora, mas a pergunta é tão importante porque a resposta vai ser útil para milhares de brasileiros. Tenho 58 anos de idade, sou vendedor ambulante e nunca pago o INSS. Como faço para eu me aposentar? Olha, você pode começar a contribuir com a guia de previdência social, a GPS. Você vai lá no INSS, se você ainda não tiver inscrição, você entra no quinisnet.gov.br, gera sua inscrição e começa a emitir um pagamento de um boleto todo mês para contribuir. Se você é um ambulante, você pode contribuir, inclusive, com a alíquota reduzida de apenas 5% na forma da Lei Complementar 123 de 2006, ou seja, contribuir como MEI, microempreendedor individual. Professor Tiago, a dona Idália Braga diz que tem um filho deficiente que recebia um benefício. Esse benefício foi cortado no dia 16 de julho do ano passado. Ela pediu de novo o benefício e até agora não obteve resposta. Qual o caminho que ela pode encontrar para ter de volta esse benefício para o filho deficiente? Dona Nália, como o INSS já sustou ali o pagamento, já suspendeu e talvez até já tenha cancelado, nesses casos aí eu entendo que já entrar com ação judicial talvez seja mais interessante para a senhora, porque o INSS tem muita pouca chance de revisar, a não ser que você traga novos documentos médicos para realmente mudar a opinião do médico. Então, talvez seja ideal você procurar a defensoria ou algum advogado privado e poder já entrar com ação judicial de concessão ou restabelecimento do benefício. Dona Maria Helena, com 60 anos de idade, 24 anos de contribuição. Pressuponho aqui que seja trabalhadora urbana e por essa razão precisa esperar mais alguns meses. Se ela já tem 60 anos de idade, Luzenor, ela já tem a carência mínima, que são 24 anos de contribuição. Ela, na verdade, só vai ter que esperar agora a idade mínima desse ano, que não é mais 60, é 60 anos e 6 meses. E aí, daqui a 6 meses, ela vai poder se aposentar. Dona Socorro Silva, em Farias Brito, na região sul do Ceará, diz que deu entrada na aposentadoria no dia 7 de março e o INSS só faz pedir papéis para comprovar minha aposentadoria. Entreguei todos, porém, até hoje não obtive retorno. Eu não sei aqui, professor Tiago, creio eu que essa pergunta, que chegou antes do dia 7 de março, agora, essa data que ela se refere foi no ano passado, março do ano passado. Ou seja, a dona Socorro ainda está sofrendo, a exemplo de milhares de brasileiros, com a espera do INSS para ler e atender às expectativas dos segurados. Verdade, Luzenor. Se ela tiver dado entrada no requerimento ano passado, ela está sofrendo essas agruras aí que a população que precisa da proteção da Previdência tem sofrido, né? O INSS aí tem faltado servidor, tem demorado muito a fazer análise. Inclusive, o governo federal agora tentou tomar uma medida para reverter essa situação, agora com a ANP 922, que tenta aí flexibilizar a legislação administrativa para poder contratar servidores já aposentados, né? Vamos ver aí se realmente é operacionalizado e se eles servidores aposentados conseguem dar vazão. A solução para a senhora ou é fazer uma reclamação de 135, mas como não tem servidor mesmo agora, vai ser quase inócua, não vai fazer tanta diferença. Então, melhor que talvez você entre já com ação judicial, procure um advogado ou a Defensoria Pública para dar entrada na Justiça Federal. Angústia da dona Ana Maria em Rondônia. Eu era aposentada por invalidez, porém cortaram minha aposentadoria alegando que eu posso trabalhar com o meu problema de saúde. Já passei por várias cirurgias, o que devo fazer?
Olha, a senhora pode continuar insistindo aí no INSS ou então já entrar com ação, né? A perícia do INSS, infelizmente, por algumas vezes, ela não consegue olhar com completude, de uma maneira holística, total, as incapacidades da pessoa. Então, a perícia, às vezes, na Justiça Federal consegue ser mais completa. Então, procura um advogado ou a Defensoria Pública aí para considerar essa possibilidade de entrar com ação para reverter a cessação do INSS. RN Santos, no interior da Bahia, tem uma neta com problema na audição. Ela pode ter direito a um benefício previdenciário? Pode ter direito, como ela deve ser jovem, ela não deve ter contribuído para a Previdência, ela pode ter direito a um benefício assistencial à pessoa com deficiência, mas que você vai ter que provar que além da deficiência de impedimento de longo prazo, ele também tem uma vulnerabilidade social ou miserabilidade, ou seja, os componentes do grupo familiar dela não ganham igual ou superior a um quarto salário mínimo. A gente tem mais um intervalo aqui no Alerta Geral, você pode mandar a sua mensagem para o 085 98940 2385. Você acompanha o Alerta Geral pelas redes sociais do Ceará Agora e também pelas emissoras de rádio que geram a programação a partir da FM 104.3 na Grande Fortaleza e por outras 32 emissoras no interior do Ceará. Voltamos com o último bloco da edição do Jornal Alerta Geral especial sobre os caminhos da aposentadoria. Para quem nos acompanha pela internet, aparece na tela do seu computador, do seu smartphone, o número do nosso WhatsApp, 085 98940 2385. Você manda a sua mensagem de qualquer parte do Brasil e aqui você tem a resposta que você mais precisa sobre a Previdência Social. Dúvida do Eliezer Neném, no Maranhão. Tenho 60 anos de idade, 39 anos de contribuição. O que está fazendo o Eliezer que ainda não deu entrada no pedido de aposentadoria, professor Tiago? Eliezer, você já tem direito adquirido a uma aposentadoria por tempo de contribuição, homem de Deus. Então você pode já requerer o seu benefício através dos canais digitais do meuinss.gov.br ou através da telefone da Previdência, que é o 135. José Wilton, em Sergipe, dei entrada na minha aposentadoria e o benefício foi negado. Tenho 23 anos de contribuição. Ele não diz que idade tem. Mas se foi negado, falta o que aí? Tempo de idade ou tempo de contribuição, professor Tiago? Pois é, Luzenor, como ele não diz a idade, né, a gente não tem como saber se foi negado indevidamente, já que ele já tinha carência e idade mínima, ou se realmente foi negado de forma devida, porque ele não tem tempo de contribuição mínimo, já que ele não teria a idade mínima. A gente precisaria dessa informação. Mas basicamente só tem direito quem, independente da idade, tinha pelo menos 35 anos de contribuição homem ou 30 anos de contribuição se mulher até a data da emenda em novembro do ano passado. Leonice Silva, em Foz do Iguaçu, 64 anos de idade, 15 anos de contribuição. Dona Leonice, a senhora também já tem direito adquirido à aposentadoria por idade, já que a idade mínima da mulher era de 60 anos ano passado e a senhora já tinha a carência mínima. O Paulo Martins tem 57 anos de idade e 9 anos de contribuição. Está em São Paulo. Tem que esperar um tempinho ainda, viu, Paulo? É verdade, Paulo. Você tem que esperar tanto completar a carência mínima, que seriam mais 6 anos de contribuição, como também a idade mínima, que geraria mais 8 anos aí de espera, porque só se aposenta aos 65 anos de idade. Valdirene Lima gostaria de saber quem paga carteira de sindicato no comprovante de agricultor tem direito a se aposentar? Pode ter direito sim, mas a prova do pagamento do sindicato é apenas uma das provas. O fato de você contribuir não vincula ao reconhecimento do INSS. Assim como também para quem não tenha contribuído, também pode ser reconhecido desde que tenha outras provas. Leandro Anjos, em Santa Catarina, diz que recebe um auxílio-doença e quer saber se essa condição o impede de receber a aposentadoria. Como aposentado pode receber auxílio-doença, professor Tiago? Não pode, Luzenor, porque o objetivo de ambos os benefícios é substituir a renda. Só que se a renda já está sendo substituída pelo auxílio-doença, não pode ter um bis e idem, não pode ter um outro pagamento pelo mesmo fato gerador, que é substituição de renda. Não pode acumular aposentadoria com auxílio-doença. Jairo Ferreira, no interior de São Paulo, tenho 65 anos de idade e 26 anos de contribuição. Talvez já esteja perdendo dinheiro. Verdade, Luzenor. O Jaime, ele já tem a idade mínima e já tem a carência. Ele então já pode dar entrada agora no benefício de aposentadoria dele. Será que essa resposta também é uma boa recomendação para a dona Orlinda Maurício, que tem 54 anos de idade e 25 anos de contribuição? Quantos anos de contribuição, Luzenor? 25 anos de contribuição, 54 anos de idade. A dona Olinda ainda não tem esse tempo de contribuição. Orlinda, perdão, não tem esse tempo de contribuição mínima, já que para a mulher era de 30 anos de contribuição. E a regra de transição dela vai fazer com que ela trabalhe mais tempo do que esperar a idade mínima aos 62 anos de idade daqui a 8 anos. Professor Tiago, mas não seja tão cruel.
Somando 25 com 54 dá 89. E aquela tal de regra 86, 96 não serve para a dona Orlinda? 25 com 54 dá 79, Luzenor. Eu é que errei na matemática, ó. Eu errei na matemática, que feio. Então, em resumo, a dona Orlinda vai esperar mais algum tempo aí. Isso mesmo, Luzenor, tem que esperar a idade mínima. Antônio Araújo, tenho 65 anos de idade, 25 anos de contribuição. Dei entrada no INSS com pedido de aposentadoria e o benefício foi negado. E aí? Tem que saber por que o INSS negou, seu Antônio. Se foi pela questão de não reconhecer um tempo total de carência seu, esse tempo que você disse ter trabalhado, talvez o INSS entenda que você não trabalhou, não está constando, que é uma penalidade que muito trabalhador sofre, porque ele confia à empresa que faça a contribuição, mas aí muitas vezes o benefício é negado porque a empresa sonegou ou até recolheu a sua parte, mas não pagou a previdência, fez um crime aí de apropriação indébita previdenciária. Se for esse o caso, se o senhor tiver a comprovação de que realmente trabalhou esse tempo aí, o senhor provando no INSS, o INSS tem a obrigação de reconhecer, já que a empresa tinha a obrigação de pagar e a Receita que tinha que fiscalizar. Agora, seria possível, professor Tiago, no caso do Antônio Araújo, ele não ter a contribuição dos 25 anos, de 10 anos de contribuição? Será que sofreu aqui uma espécie de golpe nesse contexto que você está expondo? Luzenor, não seria o primeiro, né? É um prazo muito longo, mas a gente já viu situações em que a empresa não paga realmente, ou paga menor, ou infelizmente não repassa mesmo. Ela pode tanto não repassar, como até descontar da parte dele e não pagar. Então não seria uma situação tão diferente do que a gente já viu em outros momentos, não. Amadeu Soares, com 60 anos de idade e 18 anos de contribuição. Resumo, fez o dever de casa, mas faltam 5 anos na idade. Isso mesmo, Luzenor. Quando ele completar 65 anos de idade, ele já vai poder pedir o benefício. O seu José Gomes, no interior da Bahia, quer saber se aos 66 anos de idade é pescador e não consegue se aposentar. Seu José, tem que saber por quê, né? Se o INSS está entendendo que você não conseguiu comprovar a atividade pesqueira, de pesca artesanal, se foi algum tempo que está faltando da carência, né? O ideal é que você peça o processo administrativo para saber, aí depois você manda a pergunta em razão dessa negativa do INSS. Dona Antônia Edson, ela disse que a filha deu entrada no pedido do benefício para o neto dela, em julho de 2019 e até agora nada. Olha, Dona Antônia realmente está vivendo esse momento aí singular da Previdência, que é a virtualização dos processos e a demora em razão da fila nacional do INSS. A senhora pode ter um pouquinho mais de paciência ou então já entrar com ação judicial. Mesma pergunta do Deoclides da Silveira, no Paraná. 69 anos de idade, deu entrada no INSS e também não recebeu resposta. Seu Deoclides, o senhor já pode entrar na justiça se demorou mais de 45 dias depois que entregou a documentação. Procura a defensoria, um advogado privado, para lhe assessorar nisso aí. Professor Tiago, Dona Aparecida Santos, com 57 anos de idade, 13 anos de contribuição. Precisa somar mais 2 anos de contribuição, mais 3 anos e 6 meses de idade. É verdade, Luzenor. Precisa esperar a idade mínima e precisa esperar a carência, que é de 15 anos de contribuição. Ilene Bier, em São Domingos, eu acho que é Caridade, no interior do Ceará, tem 64 anos de idade e 35 anos de contribuição. Nossa, ela já tem direito à aposentadoria, Luzenor. Ela demorou um pouquinho aí, mas ela já tem direito a adquirir a aposentadoria, já pode dar entrada hoje no benefício. Edeilton Rezende pergunta, que é educação previdenciária, professor Tiago. Qual a diferença entre benefício e aposentadoria? Perfeitamente, olha só. O benefício é um nome genérico daquelas modalidades, daquelas espécies de aposentadoria. A aposentadoria é uma espécie. Existe o gênero, que é benefício, que é uma prestação paga pela Previdência Social. E as espécies de benefícios são as aposentadorias, os benefícios por incapacidade, a pensão, o auxílio reclusão. São esses aí as espécies de benefício. Dominga Cabana, dei entrada na minha aposentadoria em 2017, fiz uma perícia judicial em 2019 e até agora nada. Haja paciência. Haja paciência, Luzenor, tem que ver por que o processo dela está demorando tanto. Pode ser que esteja em grau de recurso, pode ser que esteja concluído para a sentença. É necessário que você procure seu advogado ou defensoria, peça para dar ciência de você em que pé está, e se for o caso, estiver demorando muito, o cidadão indo direto na vara da Justiça Federal já ajuda muito já a pressionar para resolver logo aquele processo. Lu Alves, em Fortaleza, com 62 anos de idade, 15 anos de contribuição, dever de casa bem redondo aqui, deu entrada no pedido de benefício no dia 5 de dezembro e até agora nada. A gente, Lu, responde com frequência esse tipo de mensagem para justificar que o INSS está nessa burocracia e o professor Tiago conhece muito bem os bastidores dessa longa fila digital.
Verdade, Lu. Olha só, como a gente já tem falado aqui anteriormente, o INSS está vivendo esse momento de transição e toda transição acarreta aí em uma certa demora a conseguir aparar as arestas. Então, a recomendação que a gente faz para a senhora, se tiver demorado mais de 45 dias, já pode procurar aí para entrar com ação judicial. Agora é uma transição tão demorada, professor Tiago. É Que verdade, angustia Luciano. mesmo, né? Muita gente está há um ano esperando uma resposta do INSS, com tudo pronto, com todos os documentos direitinho, e aí essa demora toda, mas pelo menos tem um consolo, é que quando essa aposentadoria é concedida, o benefício vale a partir do momento que o segurado, a segurada deu entrada no INSS. Sim, Luzeno, a transição realmente está sendo muito demorada. Por quê? Porque no comecinho do ano passado, esses servidores do INSS começaram a se aposentar em massa, porque foi implementada uma parcela da gratificação deles, da chamada GEDAS, a gratificação por desempenho de atividade do Seguro Social. Aí, como teve muita aposentadoria, pouco servidor para analisar processo. Aí, realmente, pelo menos tem esse alento aí, né? Que se o INSS entender que na época do requerimento você já tinha preenchido todos os requisitos, o benefício é pago desde lá do requerimento administrativo. Antônio Neto, Jardim de Piranhas, na Paraíba. Tem 52 anos de idade e 21 anos de contribuição. Desacelera, hein, Antônio? Seu Antônio, tá longe ainda, mas pode continuar pagando aí para você ser protegido pela Previdência Social, porque a gente sempre tem alertado aqui, né, no programa, vai ficar redundante, mas tem alertado no alerta geral que você pague a Previdência porque ela não serve só para aposentadoria, mas para lhe proteger sua vida toda. Se tiver um acidente, uma incapacidade temporária, incapacidade permanente, uma reclusão, enfim, todos esses momentos aí a Previdência vai lhe cobrir. Magnólia Isabel, tenho 56 anos de idade, 5 anos de atividade rural. Magnólia, é isso mesmo, tem que continuar mais um pouquinho aí, porque só tem direito a se aposentar com 55 anos de idade a mulher que tem pelo menos 15 anos de atividade rural. Domitila Guimarães, 62 anos de idade, 35 anos de contribuição. Já passou do tempo também. Já passou do tempo, Luzenô, tanto poderia se aposentar por idade como por tempo de contribuição. Ela apenas tem que pedir ao INSS que faça o cálculo do melhor benefício para ela. A dona Ana Ormonde quer saber o que fazer, porque deu entrada no pedido do LOAS há 1 ano e até agora nada. É um tempo longo, hein, de espera. Muito longo, né, Luzenô? Como a gente tem falado, esse problema da virtualização dos processos tem gerado essa demanda em excesso. Mas o que é que a gente sugere? Tá infeliz com a espera, já entra logo na justiça, porque depois de 45 dias da entrega da documentação, o judiciário já pode aceitar aquela ação. O Márcio Costa está no interior de Minas Gerais, diz que sofre com problemas de saúde e quer saber se aos 63 anos de idade e 15 anos de contribuição já pode ter a aposentadoria. Márcio, não pode agora se aposentar por idade, mas pode pedir aposentadoria por invalidez se aquela doença tornar você incapaz para trabalhar. Aposentadoria por idade só quando você completar 65 anos. Dona Maria a Adelina, no interior de São Paulo. Meu esposo tem 56 anos de idade e 35 anos de contribuição. Tempo de contribuição suficiente, mas... Não tem mais, Luciano. Se o marido dela já tivesse esses 35 anos na época da reforma aí, ó, independentemente da idade, tem direito à aposentadoria, porque já tem direito adquirido, hoje pode requerer o benefício. Por que aqui, professor Tiago? Deixa eu fazer uma correção, ele tem 34 anos de contribuição. Ah, 34 anos. 56 anos de idade. Pronto, Luciano, ele não pode pedir agora, mas ele pode se encaixar numa regra de transição, que vai demandar um pedágio de apenas 50% do tempo que faltava para completar os 35 anos. Daqui a 1 ano e meio ele pode pedir aposentadoria. Traduzindo em miúdos com mais esclarecimentos. 34 anos de contribuição, 56 anos de idade. Soma aquela regra lá, 86, 96, ele bate aqui em 90. É isso, professor Tiago? 90. Isso mesmo, Luciano. Aí, nesse caso aqui, quando você fala, ele vai pagar um pedágio de 50% do tempo restante que falta, de contribuição ou de idade. Tem 34 anos de contribuição, paga mais 1 ano e meio de contribuição, é isso, professor Tiago? Isso mesmo, Luzenô. Ele paga mais 1 ano e meio de contribuição e aí ele pode se aposentar. No caso das regras de transição que trazem uma idade mínima, como essa regra de transição, não tem incidência do fator previdenciário, não precisa completar os 97 pontos. Maria Antônia, no Piauí, tenho 54 anos de idade, sou agricultora, gostaria de saber se tenho direito a algum benefício, pois sofro com problema no joelho. Sim, se a senhora comprovar a sua qualidade de segurado especial, pode mostrar que a doença torna você incapaz para o trabalho e aí pedir um benefício por incapacidade. Professor Tiago, quem tem, dizer aqui para os nossos ouvintes internautas que você pode mandar a sua mensagem aqui para o nosso WhatsApp 085 98940 2385. Me surpreende, professor Tiago, a quantidade de perguntas que chegam com
pedidos de informações sobre o tempo de idade, sobre a contribuição. Faltou aí, nesse caso, mais campanhas faltaram mais campanhas institucionais do INSS para esclarecer a população sobre as novas regras que estão em vigência na área da Previdência Social? Luzenor, eu tenho o mesmo sentimento, tá bom? O Estado tem a obrigação de orientar para o melhor benefício. E para saber do melhor benefício, eu teria que saber quais as regras foram alteradas. Então eu compartilho, comungo do seu sentimento de entender que faltou mais educação previdenciária, mas não é tarde, o governo pode tomar medidas sim para ajudar a população a tomar conhecimento tanto sobre as alterações como sobre a regra de transição. Enquanto o poder público, o governo falha nessa comunicação com a população, nós prestamos aqui pela rede de rádio com 35 emissoras de rádio e também pela internet, pelas redes sociais do Ceará Agora, com o jornal Alerta Geral Especial sobre os Caminhos da Aposentadoria, prestamos esse serviço de educação previdenciária, de esclarecimento para você, ouvinte internauta. Aqui sempre com a disposição do professor Tiago Albuquerque, do professor Rafael Castelo Branco, em levar a você, ouvinte internauta, essas informações tão preciosas no dia a dia de quem tem a angústia e precisa receber um esclarecimento com muita segurança. E aqui, esse é o nosso compromisso, professor Tiago. Perfeito, Luzenor. Sempre esse papel cidadão formado aí pelo Jornal Alerta Geral, né, propiciado para todo cidadão brasileiro. Fica aqui o nosso agradecimento a você por esse espaço cidadão que você criou e também o nosso agradecimento por todos os ouvintes mandarem suas perguntas. Muito obrigado, professor Tiago Albuquerque. A você, ouvinte internauta, pode continuar ligado e mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp 085 989 40 2385. Grande abraço, professor Tiago. Grande abraço. Grande abraço a você, ouvinte internauta.